Bom dia, meus lindos do segundo ano do Liceu Catarinense. Professor Douglas com mais uma aula de História para vocês aí. Na outra aula nós falamos um pouquinho sobre o mercantilismo, né? Nós chegamos a entrar nesse assunto, mercantilismo. O que era, professor? Era a economia, né? A base da economia na época do absolutismo, tá? As práticas econômicas na época do absolutismo, na época dos reis, né, com poder absoluto ali. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características do mercantilismo. Eu separei as 3 principais características aqui do mercantilismo e a gente vai discutir sobre cada uma delas ali com vocês, tá bom? A primeira delas que eu coloquei ali, o metalismo, tá? Consistia no acúmulo de metais preciosos, ouro, prata, né? Todos esses metais preciosos era o que regulava a economia de uma nação. Se ela tinha muitos metais preciosos acumulados, aquela nação estava forte. Se ela tinha pouco, né? Então eles buscavam esse acúmulo de metais preciosos. Onde eles buscavam isso, professor? Onde eles buscavam esses recursos? E aí entra um outro tópicozinho ali, que é o pacto colonial. Vamos parar para pensar que foi bem na época o quê? Da colonização. Colonização de onde, professor? Principalmente da América. Foi bem nessa época aí. O Brasil era colônia. Outros países da América eram colônias de potências europeias. O Brasil era colônia de quem, gente? O Brasil era colônia de Portugal. Então, Portugal era uma dessas potências que buscava esses metais preciosos aqui no Brasil, como outras potências buscavam esses metais preciosos em outras colônias. Os Estados Unidos já foi colônia dos ingleses, a América Central, a maior parte ali foi colônia dos espanhóis. Então, era esse pacto colonial, buscar essa riqueza para injetar na economia das metrópoles. Tá? Então, entra esses 2 tópicos aqui. O metalismo, que era esse acúmulo de metais preciosos, e o pacto colonial, que era de lá a maior parte que eles extraíam, tá, essas riquezas. E a balança comercial favorável. Professor, o que é essa característica? Balança comercial favorável. Era ali um incentivo que os reis davam, tá, para o produto nacional. Eles geravam vários impostos, tá? Principalmente nos produtos importados, eles acabavam aumentando esses impostos para dificultar a entrada dos produtos importados. Então, o que era a balança comercial favorável? Eles tinham mais que exportar do que importar produtos. Sendo assim, se eles mais exportassem, era mais lucro para aquela nação. Então, a economia daquela nação acabava se fortalecendo. Eles mais exportavam do que importavam. Hoje ainda acontece muito disso, gente, deles aumentarem impostos sobre produtos importados, até para dar um incentivo à indústria nacional. Você pode ver que o produto importado ele sempre se torna mais caro, justamente por consequência do imposto que é gerado sobre esse produto. Ainda é feito isso, mas isso era uma característica fortíssima da época, tá, do absolutismo, ali no mercantilismo, essa balança favorável. Eu separei aqui algumas características, só vão prestando atenção. A economia com base na troca de produtos agrícolas foi substituída aos poucos pela economia com base na troca de mercadorias por dinheiro. Aí começa aquele capitalismo comercial. Vamos parar para pensar que isso daqui é começo da Idade Moderna. Como que era a economia, a base da economia da Idade Média? Era só o escambo, era a base de troca de mercadorias. Agora não. Agora começa a surgir essa ideia do quê? Do dinheiro retornar, né? Dessa mercadoria ser trocada por dinheiro agora, ou ser comercializada por dinheiro, e não só naquela troca de mercadorias que tinha, como acontecia na época do feudalismo. Ali fala do metalismo, que eu já falei. O governo incentivava o desenvolvimento das indústrias em seus territórios, pois exportar manufaturas rendia bons lucros. Professor, o que é manufatura? O nome já diz, gente. Manufatura é o trabalho manual,
tá? É a produção manual. Então, essa produção de produtos gerava fortes lucros para os reis. O sol começou a nascer, professor, cedo assim. Professor, acorda cedo. Para quem está achando que, né, nessa quarentena o professor está acordando tarde, não está fazendo nada, a gente está trabalhando e muito, gente. Ó, são exatamente 6h50 da manhã e o sol está nascendo, e agora essa luz atrapalhando toda a minha aula, mas enfim, deixa ele brilhar, né? Outra parte ali, a outra característica: para estimular a indústria nacional e evitar a saída de moedas para outros países, o governo criava vários impostos e taxas, tentando evitar a entrada de produtos vindos do exterior. Isto era chamado de protecionismo, que é até outro tópico aqui que eu poderia colocar: o protecionismo. É outra característica muito importante do mercantilismo, tá? O protecionismo. É esse estímulo do governo aos produtos nacionais. O Pacto Colonial, que eu já falei, estipulava que as colônias europeias deveriam fazer comércio apenas com as suas metrópoles, exclusividade. Lembra lá na época de Portugal, gente? O Brasil, ele tinha exclusividade com Portugal. Ele não podia negociar com ninguém mais que não fosse Portugal. Tanto que Portugal fazia aquele intermédio, lembra? Pegava matéria-prima brasileira, vendia para a Inglaterra, mas o Brasil não podia vender direto para a Inglaterra. Tinha que passar por Portugal, né? A intervenção do Estado na economia foi marcante. O rei absolutista determinava a quantidade de impostos e controlava o mercado. Ele tinha autonomia total sobre a economia. A balança comercial favorável, que eu acabei de falar aqui, né, consistia no esforço do país para exportar mais do que importar. Olha aí, gente, assim mais moedas entrariam do que saíam, favorecendo a situação financeira do país. Eu vou falar de um país para vocês, só para vocês entenderem como é importante essa questão da exportação mais do que a importação. A Venezuela é um exemplo clássico. A Venezuela, ela mais importava, ela não exportava nada, né, gente? A única coisa que tinha da Venezuela era o petróleo entra em crise, e como agora a maioria dos produtos da Venezuela eram importados, ela entra em colapso, e é todo aquele caos que nós vimos na TV aí, e venezuelanos vindo para o Brasil e indo para outros países, porque não tinham mais condições de viver na Venezuela. E, para fechar ali, as colônias de exploração desempenhavam um grande papel nessa época, pois a riqueza de um país na Europa estava diretamente ligada à quantidade de colônias que ela possuía para a exploração. Tá? Então, gente, essas são as características do mercantilismo. Tarefinha para os meus lindos, para os meus queridos alunos. Vocês vão pesquisar para mim. Eu falei sobre cada um. Quem quiser utilizar o vídeo para ir fazendo a tarefa, pode utilizar o meu vídeo. Quem quiser pesquisar, vocês vão colocar cada uma dessas características, o que era elas. Pode ser só essas aqui que tem mais características, tá, gente? Mas pode ser essas aqui, que essas aqui são as principais. Metalismo, o que foi? Pacto colonial, balança comercial favorável e protecionismo. São as características do mercantilismo, que era a prática econômica da época do absolutismo. Certo, pessoal? Aquele beijo e um forte abraço do professor Douglas. Fui!